Boa noite, queridos. Quantas crianças vão saindo, vamos ter um momento de oração. Eu convido você, aí aonde você está, a curvar a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe também diante do Senhor. Mas olhe, peça para que Deus nos abençoe. Nós estamos começando um novo semestre e agosto, um novo começo, depois de um mês de férias abençoado, e nós precisamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele abençoe a sua igreja, para que Ele abençoe cada família, para que Ele nos conduza para a tua honra e glória. Ore, em nome de Jesus, curve as suas cabeças e ore nesse momento. Deus, nós diante do Senhor pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações esta noite. Transforma-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja e edifique a tua igreja. Ó Pai, estamos iniciando, ó Deus, um novo semestre. Esse mês de agosto, ó Pai, é um reinício após as férias. Tantas coisas, ó Deus, preciosas nós receberemos do Senhor nesse semestre. Então, aviva a tua obra, Senhor. Reanime-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Reaviva em nós o Espírito da tua glória. Em nome de Jesus, nos dê coragem para testemunhar. Tire toda vergonha, ó Deus, todo cansaço, em nome de Jesus. Glorifique o teu santo nome sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E, ó Deus, console, conforte todos aqueles que necessitam do teu consolo e do teu conforto. Ó Deus, cure vidas nesse semestre, em nome de Jesus, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que também o Senhor venha abençoar as famílias, ó Deus, os casamentos. Restaure, Senhor, em nome de Jesus. E que a tua palavra seja tão viva e tão eficaz em nossos corações, que nós venhamos desejá-la todos os dias, em nome de Jesus. Edifica a tua igreja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Bem, queridos, nós estamos começando uma nova série hoje, e essa série é intitulada O Discipulado de Timóteo, e nós vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Abram aí comigo suas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu vou ler o capítulo todo para nós. Então prestem bastante atenção, são apenas 18 versículos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O tema desta noite é Coragem, meu amado filho. Eu trouxe um tema um tanto diferente, e eu quero que vocês já identifiquem nessa leitura o tema desta noite. Aqui nos slides está 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo, e eu também posso errar ao escrever o texto. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 18. Todos encontraram? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de
conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando de tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, o bom tesouro, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Concede o Senhor misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor me conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e a exposição dela nesse momento, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero começar nessa noite respondendo 3 perguntas. A primeira é: o que é discipulado? Eu dei o título baseado num livro, o Discipulado de Timóteo. Então, o que é discipulado? A segunda, quem é Timóteo? E a terceira, por que Paulo escreve essa carta a Timóteo? Nós vamos responder primeiramente essas 3 perguntas e então vamos entrando no texto a partir delas. Primeiramente, o que é discipulado? Eu gosto muito de uma definição que vem do Randy Popper, o autor do livro A Jornada, e também a mentor do discipulado Life on Life, de Vida na Vida, que ele traz uma definição da seguinte forma: discipulado é trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de infundir as suas vidas. É trabalhar a sua vida na vida de outros, é isso. Então, trabalhar na vida de pessoas com a intenção de infundir suas vidas a palavra de Deus, as boas novas, de modo que essas pessoas se tornem maduras, bem equipadas ou bem equipados seguidores de Cristo, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros. Fantástica essa definição. Não se preocupe em decorá-la nesse momento, que ao longo dessa série, da próxima, nós vamos relembrar algumas coisas nessa definição. Não vamos lê-la todo o sermão, nós vamos relembrar. Mas aqui diz que é trabalhar a sua vida na vida de outros.
para infundir a sua vida, a palavra de Deus, as boas novas, para que essa outra pessoa se torne um cristão maduro, capacitado e engajado em fazer isso na vida de outros. Então o discipulado vai ou ele termina, ele não termina, na verdade, ele vai até aquele discípulo se tornar engajado em fazer isso na vida do outro. E claramente é isso que está acontecendo aqui. E vocês vão ver isso na vida de Timóteo, o discípulo de Paulo. Então a segunda pergunta é: quem era Timóteo? Quem foi esse homem? Timóteo, aqui no texto que nós lemos, nos diz que ele era filho de Eunice e neto de Lóide, e que por meio delas ele herdou a fé. Olha aí comigo o versículo 5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então quem era Timóteo? Timóteo, ele era filho de duas mulheres judias que tinham recebido o Evangelho. E aqui tem uma coisa muito linda nisso daqui, porque a fé primeiramente foi a avó e depois a mãe, para então ir ao filho. É uma fé que é perpetuada de geração em geração. E aí nós sempre cremos, e eu sempre oro. Hoje eu não orei na oração para as crianças, mas sempre tenho orado, dizendo que a responsabilidade primeira de ensinar os caminhos do Senhor às crianças é de quem? Dos pais, não do pastor, não dos presbíteros, não das professoras, é dos pais. E eles serão primeiramente cobrados se as crianças não aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas. É responsabilidade dos pais, é uma fé que passa de geração em geração. Então esse é Timóteo. Timóteo, ele morava numa cidadezinha chamada Listra, e era filho de pai grego. Ele era filho de mãe judia, mas filho de pai grego. Isso dá um problemão lá em Atos, quando Paulo leva para o templo. Depois vocês leiam Atos, eu não vou contar a história aqui, leiam lá para vocês verem qual foi o problema que aconteceu quando Paulo o levou ao templo, e ele sendo filho de grego. Então ele morava em Listra, e Listra foi uma cidade na qual Paulo ele pregou algumas vezes. Nós vamos chegar lá, e lá em Atos 16, capítulo 1, nós vemos Timóteo acompanhando Paulo. Então aqui nós temos uma terceira informação sobre Timóteo. Timóteo foi discipulado por Paulo, se tornando então seu filho espiritual. Olha só o que diz o versículo 2, bem no iniciozinho: ao amado filho Timóteo. Lá no capítulo 16, versículo 1 de Atos, nós temos o jovem Timóteo, e uma ênfase muito grande na juventude dele, acompanhando Paulo. E Timóteo então se tornou um colaborador de Paulo na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária, e depois de ordenado foi ser pastor de Éfeso, uma cidade a qual Paulo também evangelizou. Isso é fantástico. Então ele caminhou com Paulo durante muito tempo e aprendeu aos pés de Paulo as verdades e os ensinamentos. Por isso ele se tornou filho espiritual de Paulo. Ele foi discipulado por Paulo. É interessante entender que Paulo ele prega pela primeira vez em Listra na primeira viagem missionária, e nessa viagem missionária não é mencionado o nome de Timóteo. E nessa primeira ocasião que ele pregou em Listra, ele foi apedrejado. Ele curou um coxo e depois ele foi apedrejado pelos judeus. Isso mesmo, ele foi levado para fora da cidade, apedrejaram Paulo e deixaram como se ele tivesse sido morto. E eles pensavam, os judeus pensavam que Paulo tinha sido morto mesmo. Então ele se levantou, voltou para a cidade e então foi para Derbe. Na verdade ele foi para Listra, Paulo, para essa cidade chamada Listra. Ele foi porque ele estava sendo perseguido por esses judeus. E essa cidade era uma cidade pequenina, isolada nas montanhas.
Paulo foi nessa pequena cidade, fugido, e lá ele pregou o Evangelho. Muito provavelmente nessa primeira pregação de Paulo, a mãe e a avó de Timóteo já veio a se converter, talvez até Timóteo, mas como primeiramente elas receberam a palavra e aceitaram Cristo pela fé, então provavelmente elas primeiramente recebeu nessa primeira viagem. Timóteo ainda era muito criança e não havia recebido, e posteriormente ele recebeu. Nós não sabemos o que aconteceu nesse intervalo da primeira e da segunda viagem, mas sabemos que na segunda viagem, capítulo 16 de Atos, quando Paulo passa em Listra, Timóteo está pronto para acompanhá-lo e para então se tornar discípulo de Paulo. E Timóteo então vai com Paulo. Adiante nos relatos bíblicos, nós sabemos que Timóteo ele foi ordenado pastor muito jovem. E a primeira carta de Timóteo ele tem esse propósito, porque ele foi ordenado e ele foi designado pastor de uma cidade que era um tanto complicada, a cidade de Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente problemática. E ele era jovem, e naquele tempo ser jovem pastor era muito mais difícil do que hoje. Se hoje já é difícil, e eu entendo muito bem isso, muito bem, imagine naquele tempo, onde os líderes realmente eram anciões, eram pessoas que tinham vivido uma larga experiência, e Timóteo foi ordenado em sua juventude, e a base dele ter sido ordenado foi exatamente ele ser um obreiro aprovado, porque ele acompanhou Paulo. Tudo isso está na primeira carta de Timóteo. Leia a primeira carta de Timóteo. A primeira carta, Paulo ele escreve para ensinar Timóteo a pastorear Éfeso. Ele escreve com o intuito de falar a Timóteo, ou dar alguns conselhos a Timóteo, como escolher presbíteros, como pastorear os jovens, como pastorear os mais velhos e tudo mais. E tudo isso com o intuito de continuar pastoreando e discipulando aquele que veio a se tornar o seu discípulo. Isso é maravilhoso. E Timóteo, como jovem, ele enfrentava então o desafio da juventude. Agora, a pergunta que surge é: por que então ele escreveu a segunda carta? A primeira eu já falei, foi para ensinar Timóteo a pastorear Éfeso. E a segunda carta? Algo muito triste aconteceu no momento da segunda carta. Paulo estava preso. Então Paulo ele escreve a segunda carta para encorajar Timóteo diante da sua própria prisão e diante da dificuldade que Timóteo enfrentava devido à sua idade, e para pedir que Timóteo viesse visitá-lo. A verdade é que essa prisão de Paulo era diferente da outra. Paulo já havia sido preso em Roma. Paulo provavelmente escreveu a primeira carta a Timóteo preso em Roma. Mas essa segunda carta, a prisão é diferente. Ele foi preso uma primeira vez, ele foi preso numa prisão domiciliar, aonde sempre dois guardas, a guarda pretoriana ficava guardando ele ali, e ele então evangelizava-os, pregava o evangelho, e não somente isso, ele tinha a liberdade de estar em sua casa. Então ele foi solto, provavelmente ele foi à Espanha. Nesse período, Nero, um governante terrível, colocou fogo em Roma, com o intuito de construir uma nova cidade, a cidade de Nerópolis. Olha aí, Nerópolis, bem ali do lado de Goiânia. A cidade de Nerópolis, o seu próprio nome na cidade. E com o intuito de construir essa cidade, o que ele fez? Ele colocou fogo em Roma. Quando ele viu que isso não ia dar certo, sabe o que ele fez? Culpou os cristãos. E dentre os cristãos, quem eram os principais que estavam pregando o evangelho em todo lugar? Pedro e Paulo. Então Paulo e também Pedro foi preso nessa época. E aqui então Paulo, ele estava preso pela segunda vez. A prisão era diferente. Antes ele estava preso em sua própria casa. Agora ele está preso numa masmorra fria, úmida,
O inverno estava prestes a chegar, ele tinha sido abandonado pelos seus. E ali naquela masmorra úmida, fria, Paulo percebera, por discernimento do Espírito Santo, que era chegada a sua hora. Então essa carta ele escreve para se despedir de Timóteo. Paulo aqui está se despedindo do seu filho. No capítulo 4 nós vamos ver as palavras de Paulo, as despedidas, a palavra de Paulo dizendo que ele combateu o bom combate, guardou a fé e agora já está sendo oferecido a Deus como libação. Já havia chegado a hora de Paulo, e essa prisão culminou na morte de Paulo. Então Paulo escreve ao seu filho amado para que ele se fortaleça na fé. Queridos irmãos, imagine essa cena. Imagine que você que ama muito alguém, aquele que você caminhou por longos anos, que te ensinou todas as verdades das Escrituras, que te ordenou, que te fortalece, que é um exemplo para a sua fé, que sempre está firme contigo, que está caminhando contigo, e de repente você escuta que está preso, mas não é uma prisão qualquer, porque ele já havia sido preso outras vezes, mas você escuta que ele está preso numa masmorra fria e que Nero decretou a sua morte, e que chegou o fim mesmo, e que ele vai morrer, e que ele seria decapitado. É essa situação aqui. Então, sem dúvida alguma, esse jovem pastor precisava de pastoreio. E lá no capítulo 4, onde Paulo se despede mais fortemente, Paulo ele também pede para Timóteo ir vê-lo. Paulo queria muito ver Timóteo antes de ir. Nós não sabemos se Paulo conseguiu ver Timóteo, nós não temos registro disso, mas ele pede: Timóteo, vem me ver, vem depressa. Ele vem antes do inverno, e Paulo pede para ele levar uma capa. Paulo ele estava com medo, ele já era um senhor, ele estava com medo de passar frio naquela masmorra fria no período do inverno. Então ele pede: Timóteo, traz a capa para mim. Mas uma coisa extraordinária é que Paulo também pede para levar livros. Paulo pede para levar pergaminhos, os pergaminhos que continham as cartas do Novo Testamento. Uau, que fantástico! E as escrituras sagradas do Antigo. Paulo também queria continuar lendo e aprendendo sobre o nosso Senhor. Mesmo na última hora, ele estava pronto a viver uma devoção. E esse é o contexto dessa carta. E então Paulo ele começa essa carta no versículo 2 falando ao amado filho Timóteo. Eu quero que você olhe agora comigo e nós vamos nos ater mais ao texto nesse momento. Respondidas as 3 primeiras questões, olhe comigo o versículo 1 primeiramente, aí a gente vai entrando e eu quero mostrar o amor de Paulo a Timóteo. No versículo 1, Paulo ele inicia dizendo que ele é apóstolo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Paulo ele estava numa masmorra, ele estava vivendo o pré-morte, pré-momento da sua sepultura, e ele está falando com toda certeza, com toda convicção, que ele foi chamado para ser apóstolo, para pregar sobre a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Isso vai fazer muito sentido no meio do texto, quando ele falar que Jesus ele trouxe à luz a vida e ele quebrou a imortalidade, ele derrotou a morte. É essa vida que Paulo está pregando, e ele quer encorajar Timóteo trazendo essa promessa da vida, e todo esse texto é um encorajar ao amado filho, falando dessa promessa maravilhosa da vida eterna, que mesmo preso, Paulo jamais deixou de crer na promessa da vida que nós temos em Cristo Jesus. Amém? E então ele começa a mostrar o seu amor tão maravilhoso por Timóteo. E essa carta é diferente da primeira. Enquanto a primeira carta é uma carta extremamente pastoral, às vezes técnicas, que ensina Timóteo a pastorear a igreja, essa carta aqui é extremamente pessoal,
onde Paulo derrama o seu coração e mostra-nos que ele amava muito Timóteo. Aqui no versículo 3, Paulo ele começa dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Por 3 vezes Paulo usa o termo lembrar, e no versículo 5, recordar. Paulo ele lembra de Timóteo. Paulo ele lembra de orar pelo seu filho. Ele coloca o seu filho em suas orações. Timóteo não é alguém que Paulo se esqueceu de longe, não é aquele discípulo que ele deixa viver a sua vida e ele não está nem aí. Não, Paulo ele ora pelo seu filho. Ele sempre, sem cessar, diz a palavra do Senhor, lembra do seu filho Timóteo de dia e de noite. Isso é uma demonstração belíssima de amor. Mas ele não apenas lembra para orar, mas ele também lembra das lágrimas do seu filho. Olha só o versículo 4: lembrando-me das tuas lágrimas. Essa expressão nós podemos entender de 2 formas. A primeira e a mais plausível, porque adiante Paulo fala sobre o reencontro deles, é que essas lágrimas foram vertidas por Timóteo no momento da separação deles. Após o término da 3ª viagem missionária, Paulo percebeu que era necessário Timóteo ficar em Éfeso. Ficar em Éfeso para pastorear aquela igreja. E ali eles tiveram que se despedir. E nessa despedida, sim, houve choro, porque nada vergonhoso o homem chorar. A nossa cultura diz muito isso, mas não é fato e nem fatídico o choro. Ao contrário, o próprio Senhor Jesus chorou. E ao despedir de Paulo, Timóteo veio também a chorar. Mas também Paulo pode estar falando aqui das lágrimas dos sofrimentos, das angústias que Timóteo sofria. Me parece que se nós lermos as 2 cartas, nós vamos traçar uma personalidade de Timóteo, um jovem um tanto que tímido e um tanto afligido por causa da sua mocidade, açoitado por causa da sua juventude, e tinha dificuldades, sofria, enfrentava dificuldades por causa da sua juventude como pastor. Então provavelmente essas lágrimas são aquelas lágrimas que um pastor verte no meio do pastoreio, por aquelas pessoas que ele deve pastorear e também pelos desafios e as lutas que ele deve enfrentar. Seja qual for, Paulo se lembra das lágrimas. Vocês estão entendendo isso? Paulo lembra do sofrimento de Timóteo. Paulo sabe qual é o seu sofrimento. Paulo ama a ponto de lembrar das suas lágrimas. Isso é um lindo discipulado. As lágrimas vertidas. E então ele traz uma expressão maravilhosa de amor: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ele lembrava das lágrimas e ele queria ver o seu filho, e isso era sinônimo de alegria para Paulo. Ele queria consolar o seu filho e encorajá-lo pessoalmente. Isso é maravilhoso. Paulo, mesmo numa prisão, ele estava pronto a continuar fortalecendo aquele que veio a se tornar o seu discípulo. Amém? E por fim, Paulo recorda também da fé de Timóteo. O versículo 5, a nossa tradução aí muda a palavra, né? Em vez de lembrar, traz recordar, que é a mesma palavra. Diz: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. E aí ele explica da fé que outrora era da avó e também da mãe, que você tem, e eu me recordo, essa fé é sem fingimento. O que Paulo está querendo dizer com isso daqui? Por que ele está recordando também da fé? O Paulo está dizendo para Timóteo, antes de começar as exortações, né? Paulo ele demonstra amor, e muito amor, e depois ele vai começar a bater, né? Ele vai começar a exortar, ele vai começar a falar: ó, te conheço, viu? Então agora eu posso falar.
Ele está dizendo isso. Eu lembro de você, Timóteo, eu oro por você, eu lembro do seu choro e também lembro da sua fé. Então, Timóteo, presta atenção naquilo que eu vou te falar agora. Preste bastante atenção, porque eu vou te falar de alguém que te ama, de alguém que é teu pai, coisas importantíssimas para você continuar nessa carreira cristã, para você continuar firme na sua fé, porque eu te conheço, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo. E ao dizer isso, então ele passa uma série de exortações, das quais são extremamente aplicadas para nós, e nós a veremos a partir de agora. No versículo 6 ele começa dizendo: por esta razão. Por qual razão? Pela razão de que eu lembro de ti nas minhas orações, pela razão de que eu lembro de ti, da sua tristeza, do seu choro, pela razão que eu lembro da sua fé, pela razão que eu te conheço, Timóteo. Preste atenção. Por esta razão te admoesto, te exorto. Por essa razão repreendo você, se você está em atitude errada. Por essa razão te disciplino. Por esta razão, Timóteo, eu trago essa palavra de encorajamento. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uau! Que palavra fantástica! Timóteo, ele estava triste, ele estava desanimado, afligido, tanto pela prisão daquele que era o seu mentor, como também pelas dificuldades do ministério, pelas dificuldades da vida. Ele precisava dessa palavra de Paulo, essa palavra tão amorosa, tão cheia de graça, mas também tão dura, tão cheia do poder de Deus, de repreender e de falar: Timóteo, preste atenção, reavives o seu dom, porque Deus não nos fez covardes. É isso que ele está dizendo. Deus nos fez corajosos, Timóteo. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação pode ser traduzida por equilíbrio. Equilíbrio nos nossos problemas, nos nossos desafios, nas nossas angústias. Deus nos tem dado domínio próprio e espírito de equilíbrio para poder enfrentar as dificuldades. Então, Timóteo, reavive o dom. É interessantíssimo que Paulo, ele nos revela aqui que ele mesmo impôs a mão sobre Timóteo. Lá no capítulo 4, versículo 14 de 1 Timóteo, Paulo fala que Timóteo foi ordenado no presbitério. No presbitério, na reunião dos presbíteros, isso que significa presbitério, Timóteo foi imposto a mão sobre ele, e então a partir daí ele foi ordenado presbítero, pastor. Mas aqui Paulo nos revela algo mais, que ele não apenas foi ordenado pelos presbíteros, mas o próprio Paulo, apóstolo do Senhor, estava nesse momento livre. E Timóteo diz, Paulo diz: Timóteo, reanime o seu coração. Talvez estaria passando pela mente de Paulo aquele texto de Isaías que nós tanto gostamos: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Timóteo, reanime o seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Timóteo, reanime o seu coração. Aviva, traga viva o dom que você tem. Não fique desanimado por causa dos desafios. E então, a partir daí, Paulo vai falar o motivo, esse espírito de poder que Deus nos deu e não de covardia. É tão interessante essa questão da covardia. Certa vez, um outro Paulo de Tarso, um irmão, pastor, reverendo, lá do Tocantins, estava pregando para nós, ensinando uma técnica evangelística, dizendo o evangelho em suas mãos. E ele estava falando sobre timidez. E ele abriu um texto lá em Apocalipse muito forte, onde é dito que os tímidos não entrarão no reino dos céus.
Quais são aqueles tímidos? Aqueles que são covardes, aqueles que têm vergonha de Deus, agem com covardia diante do dom que Deus deu, que não assumem a sua postura e responsabilidade como cristão, que não assumem a sua responsabilidade que Deus deu de ser um discípulo e fazer discípulo. Isso é covardia diante de Deus. E é por isso que logo em seguida a segunda exortação de Paulo é: não te envergonhes. Aqui está ecoando os ensinos de Cristo, quando Cristo diz: aquele que se envergonhar de mim na terra, eu também me envergonharei dele no céu. Mas aquele que glorificar, professar o nome do meu Pai, o meu nome aqui na terra, eu também professarei diante do meu Deus. Queridos irmãos, a vergonha por ser cristão, a vergonha do testemunho. Olha aí comigo, versículo 8: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Aqui Paulo revela na carta que ele está encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amados irmãos, Paulo, ele nos ensina como não se envergonhar. E a partir daqui até o versículo 12, ele vai nos mostrar que nós não nos envergonhamos quando nós aprendemos a sofrer com fé. O oposto de se envergonhar do testemunho, aqui nesse texto para Paulo, é aprender a sofrer com fé. Querem ver? Paulo ele diz aqui já no finalzinho: participe comigo dos meus sofrimentos. E então ele começa no versículo 9, 10 e 11, falando de uma graça maravilhosa e salvadora de Cristo, que destruiu a imortalidade, que destruiu a morte, trazendo a imortalidade a nós. E então no versículo 12 ele reafirma o que eu estou querendo dizer nesse ponto, quando ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. E como ele não se envergonha? Sofrendo com fé, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Então ele nos ensina que para não nos envergonharmos, nós precisamos de fé. Nós precisamos entender o que é mais precioso, o que é o tesouro principal. Por que nós nos envergonhamos de Deus, ou do testemunho de Cristo, ou de ser cristão, ou de falar de Cristo? É porque nós valorizamos mais as coisas que temos, mais a nós mesmos, mais a nossa própria honra, glória ou vanglória, que é tudo vão mesmo, tudo inútil. E toda vez que nós valorizamos mais a nós mesmos, mais o que as outras pessoas vão achar de nós se nós nos dizermos que somos cristãos, mais a este mundo e as coisas deste mundo, a riqueza e a glória deste mundo, e todas as vezes que priorizamos as nossas coisas em relação às coisas de Deus, não olhamos com fé ao grande tesouro, então nós estamos se envergonhando do Evangelho. Quantos cristãos têm vergonha de Cristo? Tem vergonha de se dizer cristão, de viver a vida cristã, de se autonegar, de viver pobreza mesmo. Pobreza no sentido de abrir mão da busca desenfreada por riqueza que a nossa sociedade consumista nos impõe, por amor de Cristo. Nós não temos mais Barnabés, que por causa da glória de Cristo vende tudo que tem. Não temos. Nós temos cristãos que se envergonham, que precisam ser fortalecidos na fé, para entender que a riqueza da glória é muito mais preciosa do que qualquer coisa. O que Paulo está dizendo aqui é que não importa ele estar preso, ele está preso por causa do Evangelho. Ele pregou, e isso é o que importa. Não importa que Paulo não comprou uma mansão no Alphaville, não importa que Paulo não comprou
um apartamento no Negrão de Lima. Não importa que Paulo não tenha 5.000 ou 10.000 de salário. Não importa que Paulo tenha um sofá retrátil de 3 lugares. Não importa. Não importa que ele está numa prisão, encarcerado, num lugar úmido, frio e sem vida. O que importa é que ele pregou o Evangelho. E qual é o Evangelho? Olha aí comigo, meus irmãos, versículo 9. Segundo o poder de Deus que nos salvou. O poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras. Esse é o Evangelho. O Evangelho da salvação, não segundo as nossas obras, mas segundo o poder de Deus, segundo a sua própria determinação e graça. Estou lendo o versículo 9, olhem aí comigo. Que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, um Deus, Criador de toda a terra, já planejou nos resgatar, não por nossas obras, mas pela graça de Cristo. Antes dos tempos eternos, o Deus de toda a glória planejou manifestar em tempos a vinda do seu Filho amado, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, versículo 10, a qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para qual eu fui designado pregador e mestre. Paulo não se importava com as coisas dessa terra. O que ele se importava é o maravilhoso plano de Deus, eterno plano de Deus, de enviar o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para vencer a morte para nós, para nos trazer pela graça a imortalidade, para nos trazer pela graça a vida eterna, não pelas nossas obras, mas mediante a graça de Cristo recebida pela fé, na qual Paulo foi designado apóstolo e mestre, e por causa disso ele não se envergonha dos seus sofrimentos. Ele não se envergonha, porque Deus é poderoso para guardar o seu tesouro. Amém? O tesouro de Paulo está reservado na eternidade, e ele continua crendo nisso. Ele não ora para as coisas aqui, ele olha para as coisas eternas, para o céu. Ele pensa nas coisas lá do céu. O meu tesouro está reservado. Existe um hino muito bonito no nosso hinário Novo Cântico que fala isso. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Eu sei que tenho crido e estou bem certo, Ele é poderoso e guardará o meu tesouro até o dia final. Diante disso, então, Paulo exorta mais uma vez: Timóteo, mantém o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que por meio da fé, por meio do amor que Timóteo tem em Cristo Jesus, Timóteo ele deve manter, ele deve reter, ele deve estar firmado na sã doutrina. Paulo está ensinando a Timóteo a se manter firme naquilo que ele aprendeu. A doutrina do Evangelho, a palavra do Senhor, diz Paulo: Timóteo, se mantém firme na sã doutrina. Guarde essa doutrina, mantenha firme contigo, guarde, retenha para ti, para que também você possa ensinar outros. Se mantenha firme. Semelhantemente, o versículo 14 ele traz como uma repetição em outra forma, outra ênfase, a mesma coisa, quando Paulo diz: guarde o bom depósito, o bom tesouro, mediante o Espírito que habita em nós. Lá no capítulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, está aí algumas bíblias na mesma página, voltem aí um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo usa a mesma expressão: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado,
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviam da fé. Graça seja convosco. Então, guarde o depósito, mantenha a sã doutrina, guarde o que foi confiado, são expressões correlatas. Paulo ele está dizendo: Timóteo, se mantenha firme naquilo que eu te ensinei, guarde isso, guarde o Evangelho, se mantenha firme, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio do amor em Cristo Jesus, mas também por meio do Espírito maravilhoso que habita em nós, porque no final das contas é o Espírito que nos guardará para Deus. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é a certeza de que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos guarda, nos santifica e nos move. Então esse Espírito é aquele que é mediante Ele, por meio dele, somente por meio dele, que Timóteo é capaz de guardar a palavra do Senhor e esse tesouro maravilhoso da vida eterna que ele recebeu. Amém? No final, no versículo 15 ao versículo 18, Paulo, ele nos revela uma situação um tanto triste. Aqui no versículo 15, ele fala de alguns que o abandonou. Ele fala de Fígelo e Hermógenes, da Ásia, que o abandonou. Isso é uma situação muito triste. E eu fiquei um pouco meditando, por que Paulo traz o versículo 15 a 18? Vocês já se perguntaram? Ele está trazendo exortações, e aí de repente ele começa: está ciente? Você está sabendo, Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, guarde o bom depósito, reanime, tenha coragem, não se envergonhe. Mas Timóteo, você está sabendo que tal e tal me abandonou? Tal e tal me deixou? Por que Paulo traz essas palavras? Tem uma razão. E o propósito está no propósito da carta. Paulo, ele estava abandonado numa masmorra fria, escura, úmida, e precisava também de consolo e cuidado. Ele menciona a casa de um irmão que o serviu, e o ajudou, e o consolou, mas provavelmente agora ele já estava sozinho novamente. Então ele pede para Timóteo vir. E na verdade Paulo ele está trazendo também como um sinal de exortação: olha, Timóteo, esses camaradas me abandonaram, então você vai me abandonar também? Não, Timóteo, venha me ver, traga minha capa, traga os meus livros. É como um apelo final de um senhor, de um idoso, de um apóstolo vivido, que estava ali na frieza ou no frio de uma masmorra, pedindo para o seu discípulo, para aquele que era o seu colaborador, o seu amado filho, para não abandoná-lo, para estar também com ele. Vocês estão sempre entendendo esse sentimento de Paulo aqui? Timóteo, alguns me abandonaram. Timóteo, a casa tal me ajudou, mas eu preciso que você venha. Então venha também. Vem também aquecer-me com a alegria da tua presença. É assim que Paulo termina esse capítulo, e ele vai reiniciar o capítulo 2, trazendo várias exortações para que Timóteo se fortaleça, se fortifique e ensine outros homens fiéis, tudo isso que Paulo ensinou. Eu quero concluir primeiramente com implicações e depois trazer algumas aplicações. Primeiramente, implicações para o discipulado. Nós estamos falando sobre discipulado, é o discipulado de Timóteo. Então, quais são as implicações? Primeiramente, que o amor e a oração são a base do discipulado. Isso ficou claro para vocês? Conseguiram ver isso no texto? Paulo amava Timóteo. Ele declarou isso enfaticamente várias vezes. E não apenas amava, mas orava pelo seu filho. Nenhum discipulado é formado sem amor e sem oração. O discipulado, a base dele está o amor pelo outro, pelo próximo, por aquele que está ao nosso lado, e a oração. Então, todos vocês são chamados a também discipular.
a serem discipulados e a discipular. E todos vocês, assim como eu, quando formos discipular, nós precisamos amar e orar. Amém? Uma segunda implicação para o discipulado é que o discipulado encoraja o exercício. Aí deve estar exercício, não é uma palavra nova que eu inventei, é exercício, e o dom por meio do Evangelho. O exercício da fé e do dom por meio do Evangelho. O discipulado ele é para exercitar o dom, para exercitar a fé. Discipulado que faz você apenas conhecedor, mas não te faz agir, trabalhar, sair, fazer novos discípulos, servir o outro, não é discipulado. É curso, treinamento, seja lá o que for. O discipulado verdadeiro nos leva a fazer, nos encoraja, porque Deus não deu a nós espírito de covardia, mas de poder. Então o discipulado nos dá ousadia para sermos testemunhas, para fazer novos discípulos, para exercitar o nosso dom. O dom de Timóteo é o dom de pastor, mas Deus nos tem dado dons diferentes. Qual é o seu dom? É diaconia? É de ensino? É de serviço? Então exercite. O discipulado deve movê-lo a exercitar melhor esse dom, exercitar melhor a sua fé, a agir verdadeiramente. Isso é muito importante. Outra coisa fantástica que nós aprendemos hoje é que a sã doutrina deve estar presente em todo o discipulado. Várias vezes nessa carta, e se vocês lerem a carta anterior, vocês vão ver que Paulo fala da sã doutrina. Hoje em dia, falar em doutrina é como se você estivesse falando em algo morto. Os cristãos têm preconceito. Tem preconceito da palavra doutrina, preconceito de aprender doutrinas. Diz, não, eu quero é viver para Cristo, né? Doutrina é maçante, doutrina nos faz frios. Não, eu quero é viver com fogo. Não existe isso não. A verdadeira doutrina, a sã doutrina, é aquela que aquece o coração. É por isso que Paulo ele diz, mantém o padrão das sãs palavras, da sã doutrina, que de mim ouviste. Timóteo ele não apenas aprendeu a testemunhar, mas aprendeu a palavra. Ele aprendeu os ensinamentos de Cristo com Paulo. Que honra esse menino deve ter, ou teve. Que honra ele teve, esse jovem, de aprender com Paulo as palavras. Tem umas coisas na carta de Paulo que eu quero chegar lá no céu e perguntar: o que você disse aqui, meu filho? Porque eu não estou entendendo nada. Imagine ele que tinha a oportunidade de perguntar na hora: Paulo, o que você quis dizer nesse versículo? Ou Paulo, qual é a revelação que Cristo Jesus deu para você? Ele aprendeu com Paulo a sã doutrina, e discipulado também é aprendizado. E por fim, discipulado é uma via de mão dupla. Se vocês observaram a minha ênfase no versículo 15 a 18, eu não os reli novamente, mas a ênfase aqui é o seguinte: Paulo também precisava de Timóteo. Vocês estão entendendo? Não é só uma mão de mão única, é uma via de mão dupla. Vocês entendem essa expressão? É uma expressão que nós usamos muito, corriqueiramente usamos essa expressão. Paulo está dizendo: Timóteo, eu também preciso de você para me alegrar. Muitos me abandonaram, mas não me abandone não, venha depressa, o frio está chegando e eu preciso me aquecer com a tua presença. É uma via de mão dupla. Aquele que discipula e aquele que é discipulado, ambos crescem, ambos são abençoados, ambos são aquecidos e encorajados, ambos têm a vida do Senhor Jesus por meio desse relacionamento de intimidade. Quem já fez discipulado sabe muito bem o que eu estou dizendo. E isso é maravilhoso, queridos irmãos. Amém? Por fim, algumas breves aplicações para nós todos. Dito essas implicações para o discipulado, eu quero dizer agora de maneira pessoal, como pastor de vocês, como aquele que foi ordenado e designado para amá-los
para orar por vocês. Queridos irmãos, em nome de Jesus, reavive o Espírito que há em nós. Reavive o dom que vocês têm. Amados irmãos, eu tenho notado um certo cansaço generalizado entre os irmãos. Eu sei dos sofrimentos que vocês sofrem. Alguns eu sei até muito próximo. Chorar várias e várias vezes com vocês no meu gabinete, em algumas visitações e tudo mais. Mas aqui eu quero encorajá-los em nome de Jesus. Hoje eu mandei uma pastoral nos grupos. Se você ainda não leu, leia essa pastoral que eu enviei nos grupos. Essa pastoral clamando a vocês que desejem Deus, que venham para o culto, que não deixem de vir adorar ao Senhor. Se está difícil sem buscar ao Senhor, ou se está difícil buscando ao Senhor, imagine sem buscá-lo. Que desejem isso como prioridade das suas vidas, queridos irmãos. Hoje pela manhã nós estávamos numa reunião do conselho, nós estávamos falando sobre essas coisas. Entre elas, como que hoje em dia a vida cristã, a busca de Deus, tem se tornado um apêndice das nossas vidas. Você sabe o que é um apêndice? É aquilo que é isolado, separado, aquilo que está ali só para crescer, mas não é o mais importante. Em muitos casos, queridos irmãos, o estar na igreja, o investir na obra e na vida das pessoas, o viver a vida cristã, tem se tornado um estorvo, algo que atrapalha a agenda. Não é verdade? Antigamente a gente tinha poucas coisas para fazer. Hoje em dia a gente tem tantas coisas. São festas como essa que está acontecendo aí. São lugares para visitar, para comer. São cidades para ir. Por mais que nós reclamemos, né, das nossas finanças, nós temos recursos financeiros para viajar, para comer. Então a igreja, o estar em comunhão, o estar na casa do Senhor, começa a disputar com outros compromissos. Começa a ser algo que atrapalha eu ter a minha liberdade de fazer essas coisas que estão aí fora. Meu irmão, reavive o dom que há em ti. Você foi chamado para ser cristão. Não venha me dizer que é muito tempo que você gasta na igreja, porque não é. Nós gastamos no máximo 2 horas aqui. Isso não é um aviso que eu vou gastar até 9 horas, já estou quase encerrando. 1h30, 2 horas no máximo. E por que nós então deixamos de participar? Por que deixamos de servir naquilo que Deus nos chamou? Deus nos deu dons. Será porque nós estamos nos envergonhando, agindo com covardia, priorizando as nossas idolatrias e a nossa vida? Reavive. Se você está desanimado, queridos irmãos, esse sermão é uma faca de 2 gumes, né? Eu estou aplicando a vocês, mas eu estou aplicando a mim. Porque também nós, pastores, presbíteros, aqueles que estão na frente, nós desanimamos, nós cansamos, nos angustiamos. E a mesma coisa que Timóteo escutou de Paulo, dizendo: Timóteo, pastor, jovem, reavive o dom que há em ti, eu também escuto. Não desanime, viva a fé cristã de verdade, seja corajoso, tenha coragem, Timóteo, não se envergonhe de falar de Cristo, não se envergonhe do Evangelho.
Você tem se envergonhado? Você tem se omitido de falar de Cristo para a sua família, para os seus amigos, para aquele amigo lá na sua faculdade, ou aquele colega de serviço que senta ao seu lado todo dia, e todos os dias vocês conversam várias coisas? Você tem se omitido? Se envergonhado? Em nome de Jesus, não faça isso. Reavive, tenha coragem, mas também não se envergonhe. Tenha fé. Eu sei que muitos de nós estamos passando por dificuldades enormes, dificuldades que parece que não existe luz ao final do mundo. Que dera tiver uma luz. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, existe não uma luzinha, mas a luz da vida. No final desta vida, desse túnel terrível que eu sei que todos nós vamos passar, existe um tesouro maravilhoso que o nosso Senhor Jesus tem reservado para nós. Então tenha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mantenha, guarde os ensinamentos. Eu não sei de todos por quem você recebeu o Evangelho e os primeiros ensinamentos. Eu sei que vocês têm recebido todos os domingos vários ensinamentos da palavra do Senhor. Eu, pastor Ednildo, e todos os pregadores aqui temos nos mantido fiéis à palavra, as palavras de Cristo, pregado aquilo que está na palavra do Senhor. E eu te peço, guarde isso no coração. Como o salmista Davi, no Salmo 119, guarde no coração as suas palavras para não pecar contra ti. E por fim, ore e ame o seu próximo. Nós somos chamados para amar a todos. O discipulado mais íntimo, mais próximo, não é possível com todos. Jesus discipulou 12, mas escolheu 3 para caminhar mais próximo. Se Jesus, sendo Jesus, escolheu 3, nós podemos escolher ele, né? Pelo menos um. Mas isso não significa que você não deva amar o seu irmão. Sim, caminhe com alguém, mas ao mesmo tempo, meu querido irmão, ore por todos. Entenda que sempre é uma via de mão dupla. Todos nós temos necessidades. Aqui nessa igreja só tem pecador. Pecador que passa por um monte de problemas. Você não sabe quais são as lutas, os desafios que aquele que está ao seu lado enfrentou nessa semana. Você não sabe os que eu enfrentei. As minhas lágrimas. Então aprenda a amar. Não só amar, mas a orar também. Busque conhecer sim as lágrimas e ore em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos começando um novo semestre e eu clamo a vocês: reavivem o dom que há em vocês, tragam vida em nome de Jesus, se arrependam e voltem para o primeiro amor. Vamos começar esse semestre. Tantos planos, tantos projetos, tantas coisas maravilhosas e lindas que nós vamos fazer. Um ano cheio de Cristo, cheio de amor, cheio de vontade de servir. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça e ore. Promessas do Senhor.
Deus, eu clamo ao Senhor, reavive em nós o dom que o Espírito Santo nos deu. Não nos deixe, ó Deus, desanimar, desistir, estar prostrado, sem coragem, ó Pai, agir com covardia diante da Tua obra, da Tua glória, do testemunho do Teu Evangelho, diante de tantas pessoas que estão morrendo, de um mundo, ó Pai, corrupto, em rebeldia contra o Senhor, diante do inimigo das nossas almas, que quer, ó Deus, nos devorar como leão. Não, Senhor, em nome de Jesus, que, ó Pai, olhando para Jesus, que, ó Deus, tendo fé naquele que guarda o bom tesouro para nós possamos prosseguir firmes, fortes, no poder da Tua graça, ó Pai, em nome de Jesus. Aviva a Tua obra, ó Senhor, aviva a Tua igreja, por favor, meu Deus, encha-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos sim, ó Deus, guardar o bom tesouro mediante o Espírito, nos manter firmes na sã doutrina, para a glória do Senhor. Assim como Paulo, ó Deus, ora e pede por Timóteo, ó Deus, assim também nós oramos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o poder do Teu Evangelho seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E agora, irmãos, o amor maravilhoso do nosso eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de Jesus Cristo, a presença do Espírito, o poder do Espírito que nos mantém, que nos preserva para a vida eterna, para a Sua glória, seja sobre vós, povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Podemos assentar, queridos.